Bem, bom dia a todos, todas, companheiros, muitos de longa caminhada, como Bernadette Waldvogel, que há muito tempo eu não via, outros companheiros, meu bom dia, e vamos apresentar, desculpem o atraso, não foi devido a gente. Bem, a encomenda era de apresentar um panorama dos acidentes de trabalho fatais do ponto de vista epidemiológico, que é o meu ofício. Então, desculpem se eu vou apresentar coisas que vocês já conhecem, mas para dar uma contextualização sobre os dados, eu achei interessante falar um pouco sobre sistemas de informação. Então, os óbitos por acidente de trabalho são registrados em vários sistemas de informação em saúde, né? No Ministério da Previdência Social, a gente tem o SISOB, que é o Sistema de Óbitos, que é com base na declaração de óbito, e no SUB, que registra os benefícios concedidos por pensões por morte, e que não é muito bom de se utilizar, porque uma morte pode gerar nenhuma pensão ou uma morte pode gerar várias pensões. Então, a gente tem um cadastro de pessoas beneficiadas pelas pensões e não o dado específico do falecido. Mas temos duas informações muito importantes, de muito boa qualidade, que são o Anuário Estatístico da Previdência Social, a EPS, e o Anuário Estatístico dos Acidentes de Trabalho, que são divulgados anualmente, estão disponíveis livremente na internet. Nós temos também, dentro do Ministério da Saúde, vários sistemas de informação onde a gente pode capturar informações sobre os óbitos. Por exemplo, o mais clássico, universal e tradicional, que é, a partir das declarações de óbitos, o Sistema de Informação de Mortalidade, chamado SIM, que nós não temos utilizado o seu potencial. Praticamente, nós não encontramos nenhuma análise nacional com dados do SIM, e os dados do SIM estão cada vez melhorando a qualidade. Nós já temos um número absoluto maior do que o da Previdência, embora a declaração de óbito cubra toda a população economicamente ativa ocupada e não apenas segurada. Mas estamos crescendo, né, com o SIM. Sistema de Informação de Agravos de Notificação, que é o SINAM, tem uma ficha para registro de todos os acidentes graves, onde os acidentes fatais se incluem. E temos também possibilidade de capturar óbitos por acidente de trabalho ou outras doenças relacionadas ao trabalho no Sistema de Informações de Hospitalizações, o CIHSUS. Esse também ainda muito mal utilizado, muito pouco utilizado, né? E temos a Rede Interagencial de Informações para a Saúde, RIPSA, que é fundamentalmente alimentada pelos dados do SUB e, como a gente sabe, somente cobre um terço da população economicamente ativa ocupada, que são os trabalhadores segurados. A qualidade e cobertura desses sistemas de informação tem melhorado, tem avançado no tempo, mas ainda são necessários vários melhoramentos, né? Um deles, a gente sabe que é muito comum, é o subregistro do nexo do acidente com o trabalho. Não queremos dizer que esteja havendo falta de registro de óbito, né? O número de enterros, né, de sepultamentos clandestinos, tem reduzido, ainda acontece. Causas desconhecidas, ainda permanece um percentual maior nas regiões, né, menos avançadas do país, mas tem reduzido. Só que se registra a morte por traumatismo craniano, mas não que aquele traumatismo craniano foi resultado de uma queda de um andaime na construção civil. Então, a gente tem esse grande problema, que é o subregistro do nexo da lesão com a ocupação. Temos também um grande problema, que são as informações incompletas, ou seja,
dados mesmo do sexo, da idade, estão faltando. E, muito comumente, faltam informações sobre a ocupação e sobre o CNAE. Né? CNAE, para os que não sabem, é o grupo do ramo de atividade econômica, e a ocupação que o trabalhador desenvolve, que são muito importantes para, do ponto de vista epidemiológico, a gente identificar as prioridades e os grupos que estão em maior risco. Né? Então, isso é muito importante da gente poder ter alguma agenda, algum tipo de proposta de estratégia de melhorar essa qualidade desse preenchimento dos dados. E temos algumas ausências. Né? Uma das ausências que são muito importantes é a falta de dados sobre a CNAE no Sistema de Informação de Mortalidade baseado na DO, que tem aumentado, como eu falei para vocês. Nós já temos um número absoluto maior do que o do INSS, mas faltam dados sobre a CNAE. Tem sobre a ocupação, mas o nível de qualidade da informação, ocupação na DO, ainda é muito baixa. E temos no SUB, aliás, no próprio sistema SISOB, que é onde se baseia o AEPS e o AEAT, que são os dois sistemas que estão disponíveis pela Previdência no site, não consta o CID, capítulo 20, que trata das causas, nas circunstâncias que levaram ao óbito. Então, só temos o tipo da lesão, que são os códigos CID S e T, e não as causas externas. Só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos é proibido colocar CID capítulo 19. Só pode ser registrado o capítulo 20, que é o que vincula a lesão com a causa. E a gente, na Previdência, não temos o registro do capítulo 20 ainda. Então, a gente só tem capítulo 19. A cobertura é incompleta para todos os trabalhadores. Né? No SUB, a gente tem apenas trabalhadores segurados no SAT, que são aproximadamente 30 milhões, não são 30 mil, não, desculpe, 30 milhões de trabalhadores, quando a PEAL está na casa dos 101, 102 milhões de trabalhadores no país. O SINAM, o SIM, tem a cobertura universal. Então, deveria, em tese, estar cobrindo os 100 milhões de trabalhadores ocupados do país, mas ainda está em implantação, ainda é insuficiente. A gente tem crescido, tem melhorado, mas a gente ainda não está satisfeito com o grau que a gente atingiu. E o CHSUS apenas cobre os casos hospitalares da rede do SUS. Então, isso representa aproximadamente 70% da população. Então, nós temos os dados de subregistro, que é um outro grave problema. Né? Na década de 90, início dos 2000, houve vários estudos sobre subregistro. Bernadette foi uma das pessoas que fez um dos estudos mais abrangentes sobre subregistro e estimou que o geralmente, os subregistros não compara com o dado populacional, compara um sistema com outro sistema. Então, compara o SIM com o SUB, ou SISOB. E aí se verifica que o sistema de registro do INSS cobre, em São Paulo, viu, gente, aproximadamente metade dos casos. Só que isso foi em 2000, né, Bernadette? E a gente não sabe hoje qual é a situação. Praticamente não existem estudos recentes que avaliem o subregistro de nenhum desses sistemas. Então, Sérgio Carneiro e Bernadette fizeram aqui em São Paulo. Do SIM, tem alguns estudos que mostram que chega a 95% o subregistro.
Do Sinan, nós fizemos uma comparação e também identificamos 95% de subregistro. Ou seja, de 100 casos registrados em um sistema, como morte decorrente de acidente de trabalho, somente 5 aparecem nesses sistemas. Ou seja, praticamente a gente dizer que não existe o dado, né? Essa semana passada, em um seminário com meus alunos do doutorado, fizemos um panorama sobre bancos e sistemas de informação, e aí eu tomei um susto, porque eu vi que dados das doenças infecciosas, como tuberculose, por exemplo, leishmaniose, etc., o subregistro é na faixa de 40%. E as pessoas simplesmente ignoram e tocam a vida. Mas, para a gente trabalhar com 95%, né, é muito, né? E a gente compete com as doenças infecciosas por prioridades, espaço, financiamento, etc. Né? E se HSUS, como ainda está muito pouco analisado e utilizado, nós não encontramos nenhuma análise de qualidade sobre o registro dos óbitos. Na Bahia, Paulo Conceição, né, Letícia, andou fazendo algumas coisas, mas já há algum tempo. Recentemente, não temos dados. Bem, por que é importante termos dados verdadeiros em saúde do trabalhador? Não é? Para demonstrar o tamanho e extensão real do problema, porque no país nós temos um domínio, né, um clamor público em relação a doenças infecciosas e outras doenças, como, por exemplo, os cânceres, as doenças cardiovasculares. Vocês devem estar vendo sempre na mídia, né, muitas discussões sobre obesidade, né, dieta, tabagismo, etc. E quando nós falamos, mesmo para os nossos colegas militantes na área da saúde pública e saúde coletiva, eles dizem, mas a saúde do trabalhador, os problemas relacionados ao trabalho, representam uma fatia muito pequena dos casos, dos óbitos, dos problemas, né? E aí nós vamos sempre ficando sem argumentos empíricos, porque, obviamente, se a gente apresenta número de óbitos, mortalidade, a gente tem uma capacidade de convencimento maior. Né? Então, a gente, com isso, não pode avançar tanto nas prioridades, como especificamente, que eu acho mais importante, que é trazer para a agenda a questão da prevenção. Como disse Jorge, né, não adianta a gente ficar utilizando o mesmo modelo da doença infecciosa. Quando a gente tem um caso de tuberculose, né, o caso de H1N1, né, a gripe a gente faz o quê? Controle de comunicantes, foi ver quem foi que entrou em contato, mas no caso de acidente de trabalho, não pode ser essa lógica, porque ela não é uma doença transmissível, né? E a gente sabe o que é que causa. Se a gente já sabe o que é que causa, a gente teria que ter uma outra lógica de atuação, que não é essa que é hegemônica, que é da origem, do nascimento e da estruturação da própria saúde coletiva, que foram as doenças infecciosas. Próximo. Considerando essas limitações, podemos apresentar alguns dados. Né? Eu não podia aparecer aqui sem falar de dados epidemiológicos, que, como vocês sabem, pode passar, Silvinha, o número absoluto tem caído. Aí tem esse pique em 97 e 98, porque houve uma série de modificações no sistema de registro, mas é uma curva que a gente, pegando outros dados, desde 1980, a gente tem uma tendência sistemática de queda no número absoluto. Mas vocês vão me dizer, mas, Vilma, o número de trabalhadores, né, que formam a base de onde se originam esses casos se alterou ao longo do tempo. Perfeito. Mas o número absoluto nos dá uma informação importante, principalmente quando a gente está fazendo o planejamento das ações que são geradas, que devem ser realizadas a partir da ocorrência do caso. Então, aqui embaixo eu coloquei um comentário. Então, entre 99 e 2008, houve uma queda de 27,7% em 11 anos, apesar do aumento do número de trabalhadores formais. Isso aí, gente, é somente para os 30 mil, em média, hoje, da segurado. Próximo.
Aí, a gente trabalha com um dado que é a proporção de óbitos que corrige pelo denominador. Ou seja, isso aí também é chamado de risco de morrer pelo acidente de trabalho. Então, o risco por 100 mil, que é uma base que é internacional, a gente vê que houve uma queda de 21,2 pelo ano 99-2000 para 8,8 por 100 mil, uma queda considerável de 58,5% entre 99 e 2008. Próximo. Aí a gente diz, ok, estamos melhorando, né? Estamos ficando bem na foto, né? Bem, isso está acontecendo no mundo inteiro, então pode ser que seja devido a maior subregistro. Eu não posso afirmar isso. Eu até acredito que deve estar se reduzindo, como tem se reduzido mortalidade por diarreia, mortalidade infantil e outras melhorias que a gente tem visto nos indicadores de saúde. Mas, pasmem, na Inglaterra, que é muito mais industrializada que o Brasil, não é? E a indústria, a gente sabe que é onde tem grande risco de morrer por acidente de trabalho, é de 0,5 por 100 mil a mortalidade por acidente de trabalho. Então, mesmo nesse cenário bom, de 8 por 100 mil, a gente tem mais de 17 vezes maior a mortalidade do que da Inglaterra. Ou seja, se a gente tem que caminhar, é uma grande jornada, noite adentro, que a gente tem, para a gente chegar na faixa de 3 por 100 mil, 2 por 100 mil, ou como disse o nosso companheiro, 0, né, porque ninguém deve morrer por causa de acidente de trabalho. Isso acontece entre homens e mulheres do mesmo modo? Sim, parece que entre homens está caindo, não é? Ali está errado, o vermelho é de mulheres. Parece que em mulheres a queda não tem reduzido bastante, como tem para os homens, né? E a mortalidade é de 10 para 1 em termos de ordem de grandeza, ou seja, a mortalidade entre os homens é 10 vezes maior do que a mortalidade por acidente de trabalho entre as mulheres. Próximo. Essa queda tem acontecido em todas as regiões, sendo que a região norte e centro-oeste são as regiões que têm estimativas acima da média nacional, mas vocês veem que todas estão caindo sistematicamente. Próximo. E algo que é muito importante para a gente sair de um pouco dessa generalização, que é essas medidas nacionais, um momento que eu acho muito importante é a gente trabalhar com as medidas por ramos específicos. Porque o que nós vimos, quando nós desagregamos pelos ramos, é que nem todos os ramos de atividade econômica estão apresentando essa queda. Ao contrário, muitos ramos de atividade econômica estão apresentando um aumento da mortalidade, como, por exemplo, a construção, que passou de 23 para 23,8, está vendo? E a indústria, que passou de 7,5 para 7,8. Vocês podem dizer, mas, Vilma, é um crescimento de decimais, mas pensem na quantidade de trabalhadores, não é? A gente está falando de ordem de milhão. Então, quando a gente aplica para o milhão, os números são consideráveis. Próximo. Uma outra desagregação, considerando que a indústria, não é o grupo de atividade econômica que tem mais sub-ramos de atividade, então a gente desdobrou a indústria em seus vários segmentos, alguns dos segmentos com maior número de trabalhadores. E aí tomamos um susto, porque a indústria extrativa, gente, que ninguém falou ainda aqui, a indústria extrativa é responsável por 30 por 100 mil. Vocês se lembram? É 8 por 100 mil a mortalidade no Brasil.
Quando a gente vai para a extrativa, é 30. Ou seja, é a campeã, vocês estão vendo ali, porque as cores não estão aparecendo, mas a extrativa está lá em cima, né? A indústria química também está lá em cima, construção. Então, com isso, eu acho que a gente já passou da hora de ter um programa nacional de controle da mortalidade, das mortes por acidente, na indústria extrativa. Ontem, por exemplo, na Bahia, o principal jornal, à tarde, estava lançando. A Bahia vai passar agora a ser o polo de mineração